Olá, meus amados, eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem uma palavra de alegria para as nossas vidas. No livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículos 6 e 7, e em todo o capítulo 53, a palavra de Deus fala sobre as profecias a respeito do Messias, a vinda do nosso Redentor e Salvador. Todas as vezes, Deus nos apresenta a figura de Jesus com toda a magnificência e esplendor da sua glória, o seu poder, a sua honra, a sua excelência, a sua majestade. Desde o princípio da criação do homem, Deus tem nos ensinado a viver retamente nos seus caminhos, em obediência à sua palavra, uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de temor e, acima de tudo, uma vida de pureza, como o próprio Deus é. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e o Senhor tem, ao longo de séculos e séculos, usado diferentes profetas para nos trazer a palavra de Deus e nos ensinar como nós devemos caminhar, como nós devemos viver diante do Senhor e diante dos homens. Mas desde o Jardim do Éden, o homem tem alimentado o mal em seu coração. O pecado era o caminho do homem desde a queda. Cada um busca os seus próprios interesses, faz seus próprios planos com toda vaidade, com toda soberba do seu coração e busca satisfazer o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho, os desejos da sua carne, independentemente do interesse e do bem comum. Muitas pessoas até se alegram quando o seu irmão cai em tentação, quando o seu irmão peca. Quem é você diante de Deus e diante dos homens? Quando o seu irmão cair, quem é você? É aquele que estende a mão para apontar o erro, para condenar, para julgar? Ou você é aquele que estende a mão e que ajuda a levantar o que está caído, que ajuda a edificar, que ajuda a restaurar a vida em Cristo Jesus? O nosso Salvador, ele era sem pecado, puro, humilde, simples, calmo, manso, paciente, cauteloso, prudente com as palavras. Fiel, sincero, verdadeiro, temente, obediente a Deus. Um homem de oração e que foi desfigurado, que perdeu toda a sua formosura para nos limpar do meu e do seu pecado. Todas as iniquidades dos homens caíram sobre ele. De uma só vez, ele as levou embora. Toda condenação, toda sentença de morte que já estava declarada sobre a minha e sobre a sua vida. O Senhor fez com que os pecados do mundo caíssem sobre ele para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser libertos. Todos os nossos pecados convergiram sobre ele de uma única vez e ele os aceitou. O propósito de Deus sobre a sua vida, todas as dores, toda transgressão, toda iniquidade, ele não se queixou, ele não reclamou, ele não desistiu, ele não murmurou, ele suportou tudo por amor. Quem somos nós quando nos deparamos com o pecado, com o erro dentro das nossas casas, com as pessoas que estão à nossa volta, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos irmãos? A reação mais natural, muitas vezes, é ter um momento de raiva, um momento de decepção, um momento de frustração, mas nós não podemos jamais alimentar isso em nosso coração. Nós devemos liberar o perdão para que assim nós possamos continuar na presença de Deus. E liberar o perdão não significa que nós devemos abrir a nossa boca e continuar julgando, continuar ofendendo, continuar condenando, pois isso só nos faz mal. Nós devemos sim alertar. Isso é errado, isso é pecado, isso é mentira, isso é engano. Mas nós devemos sim liberar perdão para que nós mesmos possamos ser curados, possamos ser restaurados, possamos ser redimidos.
Diante de Deus, todos nós somos falhos, somos pecadores. Nós devemos muitas vezes seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador e permanecer em silêncio. Isso não quer dizer que nós não estamos perdoando. Isso quer dizer que nós estamos meditando a respeito das nossas próprias atitudes, para que o mal não ache nenhuma brecha em nosso coração, para que ele não frutifique dentro de nós. Ficar em silêncio muitas vezes é a maior sabedoria que nós podemos demonstrar nas nossas vidas. Ao nos calarmos, evitamos liberar palavras de maldição, semear a maldade em nosso coração, o julgamento, a ofensa, a afronta, a condenação. Nós devemos sim perseverar pela fé, nós devemos entregar ao Senhor todas as nossas dores, sim, pois o sangue de Jesus já nos limpou de todo o nosso pecado. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para que possamos reconhecer o nosso erro, que possamos verdadeiramente nos arrepender em nosso coração, abandonando assim o pecado, as más práticas, as transgressões, as iniquidades e buscando ter uma vida reta e correta diante do Senhor. Meus irmãos, o maior sacrifício já foi feito por mim e por você. Um sacrifício de cruz, de desonra, de humilhação, de vergonha. Mas ele suportou todas as nossas dores por amor. Ele levou sobre si todos os nossos erros, todos os nossos pecados, para que pudéssemos ser remidos pelo sangue de Jesus. Por isso creia que não há nenhuma condenação, nenhuma sentença liberada sobre a minha ou sobre a sua vida. Mas, para permanecermos nos caminhos do Senhor, devemos obedecer à palavra de Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Essa é uma prática diária, pois o corpo e o sangue de Jesus já nos foi dado, já nos foi entregue todos os dias. A palavra de Deus é liberada sobre a minha e sobre a sua vida. As promessas de Deus são liberadas sobre a minha e a sua vida. O profeta Isaías, ele trouxe as profecias que mostravam que o Filho de Deus de fato viria, e elas se cumpriram. Ele veio, ele andou sobre nós, ele padeceu com as nossas dores, mas ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele levou sobre si toda a condenação que havia sobre nós. E a promessa agora é de uma vida eterna, na presença do Senhor, no esplendor da sua glória, na excelência da sua majestade. Por isso, enquanto ele vem nos buscar, esperemos e perseveremos confiantes pela fé, na certeza que ele virá. Receba essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus.